Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Então se inscreva agora mesmo neste canal, ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas para este concurso. Hoje trago resolução de questões da banca IDECAM. Observe só. Sobre a acentuação das palavras destacadas nas orações a seguir, considere o excerto abaixo. Nós humanos temos uma coisa, até um sinal de inteligência, aqui nós temos espécies e também temos a palavra lúdica. Lembrando que aqui na descrição deste vídeo há o PDF com as questões. Pare agora, resolva e depois assista a nossa correção. Vamos marcar a alternativa correta, questão de nível médio para o concurso do IBGE, prova aplicada no ano de 2022. Espécies é uma palavra que só recebe acento quando está escrita no plural. Questão sobre ortografia. Será que espécies, e se eu colocar aqui espécie tem acento? Vamos voltar aqui. Espécie tem acento ou não? O que você vai observar? Primeiramente, espécie ou espécies, as duas palavras possuem acento. Lembrando que vamos separar em sílaba, espécie. Então aqui ela é uma palavra o quê? Paroxítona, terminada em ditongo. Observe aqui o ditongo crescente. Paroxítona terminada em ditongo são acentuadas. Mário, mários, armário, espécie, espécies, inteligência também tem acento. Então, se fosse espécie, teria acento também. As três palavras são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em vogal. Quando se deparar com a alternativa assim, lembre-se de quê? Será que toda paroxítona terminada em vogal tem acento? Se eu vier aqui colocar, por exemplo, pá, né, lá, qual que é a sílaba tônica? O né, não é isso? E terminou em quê? Na vogal A. Tem acento? Não. Ou seja, nem todas as paroxítonas terminadas em vogal tem acento. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em I, E, U. Então, quando eu observo aqui, por exemplo, júri, vamos colocar aqui, júri tem acento. Se eu vier e colocar, por exemplo, bônus, também tem acento. Então, eu acentuo as paroxítonas terminadas em I e U e também em ditongo. Então, a alternativa B também está errada. Lúdica e inteligência recebem acento por serem proparoxítonas terminadas em A. Então, vamos ver aqui. Lúdica, será que é proparoxítona? Lúdica, sim. Ela é proparoxítona. O que fala a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas, não somente aquela terminada em A. Toda proparoxítona é acentuada. Agora, inteligência, eu já disse antes, qual que é a sílaba tônica? É a penúltima. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, descarto. Lúdica é proparoxítona. Inteligência é paroxítona. Inteligência e espécies recebem acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente, semivogal mais vogal. Paroxítona, a penúltima sílaba é a tônica. Então, você vai se lembrar de que comece da direita para a esquerda. Espécies, penúltima, inteligência, penúltima, e ambas são terminadas em quê? Em ditongo. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Mário, inteligência, espécie. Há três palavras proparoxítonas, será que sim? Três proparoxítonas acentuadas por terem ditongo decrescente em sua composição? Nada disso. Lúdica é proparoxítona, não é isso? Proparoxítona. E inteligência e espécies, paroxítonas. Então aqui eu já vi o quê? Que há duas paroxítonas e uma proparoxítona. Ah, mas tem algumas bancas que consideram essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente como proparoxítonas, que seria vamos separar só o finalzinho aqui, gen, si e a. Ah, sim, algumas bancas consideram. Mas aqui o examinador já colocou para não haver possibilidade de ser a alternativa E,
acentuadas por terem ditongos decrescentes, nada disso. Eu já vi aqui que inteligência é espécie de tom crescente, semivogal mais vogal. Decrescente, vogal mais semivogal. Então, de qualquer forma, a alternativa E também não pode ser considerada correta. Mais uma questão contemplando ortografia, acentuação gráfica, vamos ver? Vamos marcar a opção que apresente palavras que recebem acentos pelos mesmos motivos, então, pela mesma regra de saudável, alcoólicas e saúde. Saudável, será que é paroxítona, proparoxítona? Nada, então vou começar por qual? Por alcoólicas, vou começar pela proparoxítona. Por quê? As proparoxítonas todas são acentuadas. Então, alcoólicas, eu já vi que ela é o quê? Uma palavra proparoxítona. Então, o que você vai observar? Vamos procurar aqui proparoxítona. Ilícito, êxtase, você observa que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Essência, eu já vi que é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo crescente, já descarto. Salário, paroxítona terminada em ditongo crescente. Avião, aqui nós já vimos que é uma oxítona. Só restaram duas, somente com a proparoxítona. Vamos lá então. Saudável, o primeiro ponto aqui que a gente vai observar, ela é o quê? Ela é uma paroxítona terminada em L. Então, eu preciso de uma palavra paroxítona terminada em L. Repórter é o quê? Paroxítona terminada em R. E aqui a IDECAN facilitou bastante, por quê? Bastava você ver. Terminou em L, mas aqui tinham as outras também. Recaída, vamos lá. Saúde. Sa-u-d. Isso daqui nós temos o quê? Um hiato. O que é o hiato? Quando eu tenho duas vogais, ao separar em sílabas, elas ficarão em sílabas diferentes. Sa-u-d. Duas vogais em sílabas diferentes. Re, ca, i. Dá duas vogais em sílabas diferentes. Novamente eu tenho um hiato. Então aqui, saída também é hiato. Mas aqui eu já vi que repórter não é paroxítona terminada em L, é paroxítona terminada em R. Então a alternativa A está correta. Recaída, hiato, ilícito, proparoxítona. Inútil, paroxítona terminada em L. Lembre-se de que acentuamos as paroxítonas terminadas em li no chão e outros também. Ou seja, terminada em L, em I, em U, seguidos ou não de S, em um, fórum, álbuns, em uns também, e outras terminações, como ão e an, órfão, órfã também. Então, questão interessante da banca IDECAN. Sobre a pontuação, assinale a alternativa correta. Para você que já assiste às nossas aulas aqui nos nossos canais no YouTube, ou que possui também os nossos cursos que estão disponíveis lá no canal, no site cienciaexata.com, eu sempre falo, tem questão da pontuação, provavelmente vai cobrar o quê? Vírgula. Se tem vírgula, você vai se lembrar de que SVC e também da SUVECA. Ou seja, você não pode separar por vírgula o sujeito do predicado, ou seja, ou também o sujeito do verbo e o verbo do complemento. Observe aqui. A vírgula foi empregada para separar o sujeito do predicado? Não pode, eu já descarto. Não interessa, não posso separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento, nem o sujeito do predicado por vírgula. Vamos ver para que essa vírgula foi empregada. Há pessoas que caminham numa trajetória da maldade como sendo sua escolha mais expressiva, mas são as que consideramos moralmente adoentadas. E agora? Destacar um adjunto adverbial deslocado? Ok, eu uso a vírgula para separar um adjunto adverbial deslocado. Se eu colocar aqui, por exemplo, na última noite eles chegaram. Na última noite, vírgula, eles chegaram. Então aqui você vai observar o quê? Que neste caso eu tenho um adjunto adverbial expressando uma circunstância de tempo. Ele está deslocado? Sim. Por isso que eu disse SUVECA. O que é SUVECA? A ordem direta das frases. Sujeito, eles, verbo, chegaram e o adjunto, na última noite. Então, lembre-se disso daqui. Sempre que esse adjunto adverbial estiver deslocado ou intercalado e ele for de longa extensão, você tem de usar a vírgula, mas não é o caso.
Separar elementos com a mesma função sintática também não. Fui ao mercado e comprei. Comprei o quê? Arroz, óleo e verduras. Aí sim, neste caso aqui, nós temos termos que exercem a mesma função sintática. Eu comprei o quê? Verbo transitivo direto, objeto direto, objeto direto, objeto direto. Termos que exercem a mesma função sintática. Ou enumeração, tanto faz. Aí sim. Indicar a supressão de um verbo subentendido na oração? Sim, a vírgula também é usado para este fim, mas não é aqui. Eu poderia falar, gosto de maçã. Ela, vírgula, vou colocar aqui, gosto de maçã. Ela de pera. Pera não mais tem acento, nem pelo, nem para, ok? Ela de pera. E aqui está o quê? Subentendido, foi suprimido o verbo gostar. Aí você pode usar a vírgula. Separar oração coordenada sindética adversativa, corretíssimo. Antes das adversativas, eu uso vírgula. Foi à festa, vírgula, porém não dançou. Foi à festa, contudo não dançou. Mas é o quê? Uma oração coordenada sindética adversativa. Agora eu vou deixar uma pergunta para você responder lá nos nossos comentários. Eu posso usar a vírgula antes das conjunções aditivas? Especificamente, eu posso usar vírgula antes da conjunção aditiva e? Responda lá nos nossos comentários. Concordância verbal. Nós já sabemos que é o quê? A concordância do verbo em número, quando fala número, singular e plural. Concordância em número e pessoas. Pessoas primeira, segunda e terceira com o sujeito. Concordância verbal. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. A estrutura linguística com sujeito composto. Então é importante em concordância adequada. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Lembrem-se disso daqui. Mais de um núcleo. A música e a montagem. A música mais a montagem. Então aqui eu tenho um núcleo mais um núcleo é igual a aqui. Sujeito composto. Sujeito composto, você vai se lembrar de que o verbo virá no plural. Então, quando o verbo estiver depois do sujeito composto, você vai se lembrar de quê? Que ele virá no plural. Mas se ele vier antes? Se ele vier antes, ele pode concordar com o sujeito, com o núcleo mais próximo, ficando no singular, ajuda a música e a montagem às imagens. Aí, ou então vai para o plural concordando com os dois. Ajudam a música e a montagem às imagens. Mas se ele vier depois, obrigatoriamente estará no plural. Sujeito composto, a música e a montagem exige o verbo no plural. A valsa das flores, fique atento. Qual que é o núcleo aqui? Valsa. O restante que seja adjunto adnominal, que vamos circular direito, ou complemento nominal, não importa. O que importa é o núcleo. A valsa é. Concordância está correta, mas não tem o sujeito composto. O quebra-nozes, aqui você já encontra o quê? Um substantivo composto, também sujeito simples, como a valsa das flores. As valsas, sujeito também simples, mesmo que esteja no plural. Sujeito simples, um núcleo, valsas, mesmo estando no plural, o verbo aqui está no plural, concordando com o sujeito simples no plural. O próprio artista disse, novamente, sujeito simples também. A única que possui sujeito composto é a alternativa A, questão retirada de uma prova aplicada para o concurso de soldado combatente do Espírito Santo. A forma pronominal, vamos ver aqui. Retoma, então aqui quando fala retoma, fique atento, nós temos um caso de anáfora, elemento coesivo, para evitar a repetição. Observe, quando Félix entrou, dançava-se uma quadrilha. O coronel foi ter com ele e levou-o. Já o esperava. Levou quem? Eu já sei que está se referindo a Félix. Então, o objetivo aqui é justamente evitar a repetição, esse elemento coesivo. Observe, coronel foi ter... Quando Félix entrou, dançava-se uma quadrilha. O coronel foi ter com ele e levou Félix para onde estava a mulher que já esperava Félix com muita ansiedade. Quanto à repetição,
Nada interessante. Então, aqui você vai observar que vem para substituir. Levou quem? Félix, e a mulher já esperava quem? Félix. Então, a alternativa é que vai gabaritar a questão. Ela contempla também colocação pronominal. Colocação pronominal, aqui você observa o que eu sempre falo do Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Então, o já é o A de Enéas, que quer dizer o quê? Já é um advérbio. Advérbio é palavra atrativa. Então, eu não poderia falar que já esperava, ou eu tenho que falar que já o esperava. Por quê? O advérbio atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Então, que já o esperava. Corretíssima a frase e está substituindo a palavra Félix. Termino por aqui a nossa correção de questão de hoje e, em breve, mais resolução de questões aqui no canal do Mestre Mário.